noite, companheirada. Vamos esperar ali os meninos se posicionarem, depois de discutir sobre as caravelas e o genocídio da comunidade indígena, tá? Obrigada, Fabiana. Boa noite, gente. Meu nome é Moema Carvalho. Eu sou docente do Instituto Federal de Brasília e atualmente coordenadora geral do Sinasef. É muito bom ver esse auditório lotado aqui. A gente está esperando há um ano para isso acontecer, o nono Seminário Nacional de Educação. E para que tudo isso acontecesse, a gente eu preciso mesmo agradecer a Seção IFBA, que fez com todo empenho e todo carinho esse seminário junto com a gente. Os funcionários da Seção IFBA, a Márcia e a Rosa, a pasta de políticas educacionais que construiu o grupo de trabalho em outubro do ano passado, lá em Brasília, para chegarmos aqui no seminário, que é o Vinícius Soares, Ronaldo Naziazeno, Veve e Rorô, e aos funcionários e funcionárias do Sinasef, nosso muito obrigada, Mário, Mona Lisa, William, Regilane, Lúcia, Clevivan, Raquel, Antonina, Geralda e a Nazaré, nosso muito obrigada. Gente, é uma satisfação pessoal ver esse arrebanhado de gente trabalhando e juntos aqui e juntas em prol da educação que o Sinasef quer construir. Porque essa educação, ela não perpassa o que a gente tem encontrado hoje. A gente busca uma educação que seja de excelente qualidade, laica, que tenha uma formação cidadã verdadeira e que seja baseada nos direitos humanos. Então, assim, nas políticas de direitos humanos no qual o Brasil é signatário, não é educação em direitos humanos, é pautada nos direitos humanos. E eu gostaria de lembrar que nesse mundo aqui que a gente vive, nessa sociedade de barbárie, de mídia golpista, enfim, vocês mesmos e vocês mesmas podem acompanhar, quando a gente está quase relembrando 20 anos do massacre de 21 trabalhadores e trabalhadoras sem terra em Eldorado dos Carajás, e no mesmo ano que a gente tem 19 anos desse massacre, nós presenciamos o extermínio de 12 jovens negros no bairro do Cabula, em Salvador. Assassinados e assassinadas pela mesma polícia militar. E essa mesma polícia militar a gente pode versar aí sobre todas as Verônicas, Eduardos, DGs, Gambás, Pinheirinho. Tudo isso a gente pode passar por toda essa corrente da polícia militar, que nunca foi desmilitarizada, em uma redemocratização às avessas. Mas aqui, nesse momento, a gente encontra, e por isso que eu fico muito satisfeita, educadores e educadoras com um sentimento de real esperança. E a gente faz aqui, nesse momento, um debate realmente democrático. Não aquela democracia que as pessoas tentam dizer que a gente vive, mas um debate que a gente vai poder ouvir, escutar, falar, dar voz a todos os atores e atrizes que estão aqui. O nono Seminário Nacional de Educação, gente, aqui eu estou vendo um sentimento de esperança materializado. Porque em cada rosto aqui, de educador e educadora, a gente pode sentir que essas pessoas que estão aqui, vocês que estão aqui presentes, têm algum sentimento de esperança de que uma nova sociedade é possível. E no meio de tanta barbárie, de tanta maldade, tanta violência, a violência naturalizada pela sociedade, a violência institucionalizada pelo Estado, a gente continua acreditando que uma nova sociedade é possível. A educação é o nosso campo de resistência. A educação é um reflexo da nossa posição ética com a sociedade.
Por isso que eu digo que somos educadores e educadoras 24 horas. E essa educação é contra a criminalização dos movimentos sociais, contra a homofobia, o racismo, a misoginia, contra o extermínio da juventude negra, contra a transfobia, por políticas para a nossa juventude, pela reforma agrária popular, pelo direito à moradia e por todos os outros temas que a gente vai versar aqui no Seminário Nacional de Educação. Ainda, para finalizar, o que a gente busca aqui é uma educação despida da alienação e da opressão. E aí, fazendo contrário às faixas de um colega meu do Instituto Federal de Brasília, eu preciso dizer, por mais Paulo Freire e por mais Florestan Fernandes nas nossas escolas. E aí, gente, o Maquiavel tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o príncipe deve ser príncipe e o povo deve ser povo. Essa frase foi muito mal interpretada, né? Mas o que ele queria dizer é que o povo deve ser o ator e as atores e atrizes da sua própria libertação. E o que eu tenho de notícia ruim para dar é que essa libertação e essa nova sociedade, ela não vai vir de presente. Ela vai ser uma conquista árdua, extremamente dolorosa, mas que a gente aqui, nos reunindo, a gente entende que é possível. Então nós precisamos avançar, resistir e jamais retroceder, nenhum passo atrás. Esse é o pedido que eu faço para vocês. Eu continuo com uma fé inabalável na humanidade, inabalável, quando eu vejo esse auditório cheio de gente do Brasil inteiro, que ainda acredita que dentro do Sinasef a gente pode construir políticas nacionais de educação, e a gente vai fazer isso dentro desse seminário. Então, muito obrigada, estou muito emocionada que vocês estão aqui, e que a gente tenha um excelente seminário, que a gente faça debates muito frutíferos, e a gente se encontra aí pelos próximos 3 dias. Muito obrigada, gente, de verdade. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Eugênia Martins, eu sou professora do Instituto Federal do Ceará, sou colega aqui de Vinícius, de instituição, e atualmente também estou na coordenação geral do Sinasef. Bem, eu quero tomar para mim todas as palavras de Moema, tá? Todas as palavras de agradecimento a todos e a todas que anonimamente foram construindo este momento aqui. Mas acima de tudo, eu quero agradecer e parabenizar a todos vocês que estão aqui, tá? A todos vocês que escolheram passar 3 dias conosco, 3 dias discutindo quais são os rumos que o Sinasef irá adotar em meio às políticas educacionais propostas, tá? Parabenizar e agradecer também a todos e a todas que escreveram textos e que vão debater esses textos nos nossos GTs, que na verdade é uma metodologia bem interessante, tá? E a gente quer que saiamos daqui no domingo, na plenária final, não mais discutindo onde estamos e o que queremos, mas sabendo efetivamente o lugar onde estamos e aquilo que realmente queremos e em cima do qual vamos lutar. Porque para nós do Sinasef, é lógico que em questões de amplitude, fora o Congresso, tá? Congresso Estatuinte, Congresso Eleitoral, que é o grande momento da nossa instituição, o Seminário Nacional de Educação, ele tem um grau de importância tão grande, tá? Que ele fica para par. Ele não é nem mais e nem menos. Não é nem mais e nem menos, porque aqui neste momento não nos interessa uma conjuntura política, interessa-nos sim uma conjuntura política educacional, tá? Então debater o nosso papel nas nossas instituições, o nosso papel nos institutos federais,
o nosso papel enquanto servidores docentes, enquanto servidores administrativos e mais ainda, enquanto estudantes, porque o Sinasef também leva em consideração essa outra categoria e respeita muito, tá? Então eu quero parabenizar a pasta, tá? na figura aqui de Vinícius, meu companheiro de instituição, e Alnas Yazeno, que no momento não está aqui conosco, mas parabenizar, lógico, a pasta que soube, por meio do GT, ser receptivo e ser sensível a questões tão importantes para nós, principalmente para mim e Moema, que somos responsáveis pelo GT de identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia e trabalho infantil. Então aqui para nós, ver que em GTs, em grupos de trabalho, a gente vai discutir educação e direitos humanos, educação e gênero. Isso só mostra o quanto que o Sinasef tem responsabilidade sim por fazer diferente, tem responsabilidade sim por levar essa discussão a todas as nossas instituições. Então, gente, que tenhamos um excelente seminário, que saiamos daqui no domingo muito mais firmes, muito mais fortes e muito mais enriquecidos, e que aproveitemos cada um e cada uma dos momentos que vamos ter aqui. Então, um bom seminário a todos nós e um beijo no coração de cada. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Vinícius, sou professor do IFCE, da seção Sindicipse, no Ceará. Né? Atualmente, junto com o companheiro Ronaldo, componho a parte de políticas educacionais, né? E é em nome do companheiro Ronaldo aqui que também eu faço a justificativa da sua ausência. Ele teve que ir a Salvador resolver umas questões inadiáveis, mas estará retornando hoje e amanhã ele estará aqui conosco, né? Já justificando aqui a ausência dele, tá? E parabenizar todos aí por estar no 9º Seminário Nacional do Sinasef, né, de Educação, tá? Esse seminário ele começou na 126ª plena em agosto do ano passado, quando foi aprovado a realização do evento, tá? Na sequência, a pasta realizou juntamente com a DN o GT de Políticas Educacionais e Culturais, que foi no dia 9 e 10 de outubro também do ano passado, aonde lá foi traçado a programação desse evento, bem como o embrião da revista do Sinasef, que em breve nós pretendemos estar fazendo o lançamento, né, da primeira edição da revista, né? A revista já se encontra com a prévia do Conselho Editorial dos nomes aprovado também em plena, tá? E essa programação que foi construída no GTPEC foi aprovada na 128ª plena, que aconteceu no dia 13 e 14 de dezembro do ano passado, tá? Eu estou só fazendo esse resgate cronológico aí das etapas de realização do evento, né, para que as pessoas se situem aí onde é que esse evento foi construído, tá? No mais, agradecer a toda a equipe que participou da organização do evento, os funcionários do Sinasef, a seção IFPA que não mediu esforços aí na organização do evento, né? A população da cidade de Porto Seguro que nos recebeu de braços abertos aí, muito obrigado pela acolhida, tá certo? E eu desejo um seminário muito proveitoso e rico, né? Que o Sinasef consiga construir um outro olhar sobre as políticas educacionais a partir desse momento. Nós temos aí uma programação riquíssima de mesas e GTs, né? Abordando temas relevantes da atualidade e que muito tem a contribuir para um projeto de educação que o Sinasef venha a colocar em suas bandeiras de luta, né, a partir de então, tá? Boa noite a todos, tá certo? Um bom seminário e tenha aí um bom proveito, né, desse momento tão rico, né, onde a gente sai das nossas casas no final de semana para vir debater a educação, né, principalmente a educação pública e de qualidade aqui em Porto Seguro, tá?
Gostaria de estar chamando aqui agora o companheiro Georges, da seção IFBA, para fazer a saudação aos participantes do 9º SNE. Também a companheira Caroline, da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba, do Estado da Paraíba, desculpa. Ou da Bahia. Desculpa. Bora Bahia! Bora Bahia! O Congresso ainda está na cabeça da gente. Vai ter volta, viu, Ceará? Desculpe, eu pensei que ela fosse do Ceará. Eu estou com um problema aí com o Ceará, entendeu? Bahia perdeu ontem do Ceará por 1-0. Um gol debaixo das pernas do goleiro, meu Deus. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. É com enorme prazer que eu retorno a Porto Seguro. É uma cidade que eu morei aqui durante 3 anos, tem uma ligação histórica aqui. Meu pai morou e morreu, e está enterrado aqui nessa região. E eu, como professor do IFBA, eu tive a oportunidade de conduzir aqui a implantação do campus do IFBA aqui na cidade de Porto Seguro. E foi uma experiência muito rica para mim e de grande aprendizado. E fiz várias amizades, estou vendo alguns aqui, alguns amigos a quem eu cumprimento. E eu queria, antes de apresentar o eminente professor Gaudêncio Frigoto, eu queria manifestar aqui um pouco da minha tristeza com a notícia que eu tive essa semana do assassinato foi seguido de um estupro, né, da filha do índio Galdino, aquele que morreu queimado em Brasília. A filha dele foi aqui nessa cidade estuprada e assassinada essa semana. Então foi uma enorme tristeza que eu recebi essa notícia. Aqui eu vou pedir 1 minuto de silêncio aí a essa irmã indígena, né? Ana Paula Patachó, presente. Galdino, presente. Também eu sinto dizer para vocês que semana passada eu estive aqui numa missão das mais difíceis, que foi discutir no campus Porto Seguro a questão da implantação do ponto eletrônico. O campus de Porto Seguro, para tristeza dessa seção sindical, foi o primeiro campus que sofreu a investida da atual administração do IFBA, no sentido de a implantação de uma máquina para controlar a frequência dos seus docentes e dos seus técnicos administrativos. E a comunidade de Porto Seguro, seguida da de Eunápolis, deram um exemplo de resistência, dizendo não ao ponto eletrônico, a quem eu peço todos que digam não ao ponto eletrônico no IFBA e nem na rede federal de educação profissional e tecnológica. Nós não precisamos de ponto eletrônico, nós precisamos de evento como esse, na presença de professores como o professor Frigoto. Precisamos debater a educação que queremos, não precisamos de ponto eletrônico. E vamos resistir. Quero dizer para vocês que estamos em greve, a seção está em greve, e estamos com quase todas as 20 unidades paradas neste momento. É nessa circunstância que coincide este seminário, esse 9º Seminário Nacional de Educação. É na resistência que essa seção está ajudando a organização desse evento tão importante para todos nós. Agora cumpre para mim a tarefa difícil de apresentar o professor Gaudêncio Frigoto. Ela que vai apresentar? Desculpa,
Eu fui mal orientado. Por favor. Está empolgado. Boa noite a todos e todas. Eu sou Carol, sou professora da UNEB do campus de Eunápolis e diretora da ADUNEB, Associação Docente dos Professores, que é afiliada ao ANTE Sindicato Nacional e à CCP com Lutas. Eu vim hoje aqui em nome da ADUNEB saudar todos e todas e dizer que também estamos em estado de greve, e lutando por um orçamento digno para os estaduais, lutando por um orçamento que dê condições para nós, professores, servidores, estudantes, que venha transformar a sociedade. Mas, infelizmente, eu acredito que todos que estão aqui, que são educadores, servidores, também são militantes. Porque para bancar hoje uma educação pública de qualidade na atual conjuntura, precisamos ser militantes, precisamos ser otimistas. E eu acredito que essa atividade, esse novo seminário, é justamente para que a gente consiga projetar um futuro melhor, ter perspectivas de um futuro melhor, sabendo que só a luta muda a vida e só a luta vai mudar essa atual conjuntura de corte orçamentário nas instituições federais, nas universidades estaduais e federais, nas escolas municipais e estaduais. Então eu saúdo a todos e todas e conte conosco da ADUNEB também para fortalecer a luta. Eu acredito que se todos nós, eu acho que é uma perspectiva interessante, desde o 15 de março, o ato contra a terceirização, eu acho que toda a esquerda, a CCP com Lutas, o ANTE com as outras centrais, entendemos que essa unidade de setores da esquerda e de alguns progressistas se faz importante agora, porque se nós não unificarmos, o neoliberalismo vai passar por cima de tudo aquilo que nós lutamos até hoje, que entendemos que é direito. Então eu espero que esse evento seja muito bom e que as deliberações e resoluções indiquem uma mudança na estrutura, nessa educação hoje no país. Bom, companheirada, agora vamos para a palestra do professor. Eu gostaria de chamar o companheiro Ismael para fazer essa mediação e vamos desfazer a mesa não mesa, né? E o professor Gaudêncio Frigoto, por favor, com todo prazer. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O Georges vai apresentar o professor Gaudêncio Frigoto, para quem não conhece, nosso super professor. Por favor, Georges. Só com um problema aqui cerimonial, vocês estão vendo, né? Bem, Carol, desculpe aí a gafe, viu? Cadê ela? Me desculpe. Bom, o professor Gaudêncio Frigoto está na estrada, pelo menos, pelos meus cálculos aqui, há uns 40 anos, né, professor? O professor Gaudêncio Frigoto é graduado em Pedagogia, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Educação, História, Política e Sociedade pela Universidade Católica de São Paulo, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular em Economia Política da Educação pela Universidade Federal Fluminense. Ele é pesquisador A1, sênior do CNPq, foi membro dos conselhos científicos da área de educação, da CAPES, da FAPERJ, onde continua como consultor ad hoc até o presente momento. Eu vou dar um pulo, porque senão a gente vai ficar aqui só falando, ele não vai fazer a palestra. Ele participou de mais de 250 bancas de teses, dissertações e comunicações, tem mais de 20 livros publicados na área, 70 capítulos de livros, sócio fundador da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, foi membro do Conselho Brasileiro, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, foi agraciado com o prêmio Luta pela Terra, os 30 anos do MST, e ele é um militante, eu posso assim o chamar,
de dar uma educação diferenciada, uma educação que se coloca a serviço dos interesses da sociedade brasileira. Então, é com enorme satisfação que eu vou passar aqui primeiro a palavra ao colega Ismael, que é o diretor da área 4 da seção sindical IFBA, e ele vai mediar aqui o trabalho. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Como o professor Jorge falou, meu nome é Ismael, eu sou professor do IFBA daqui do campus de Porto Seguro e coordenador regional do Sinasef, daqui da região 4. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês aqui à cidade de Porto Seguro, agradecer a presença de todos e dizer que é uma satisfação enorme recebê-los aqui nessa cidade e que contem comigo para assessorá-los no que estiver ao meu alcance aí durante os 4 dias de evento. E essas boas-vindas em nome de todos os meus colegas do campus Porto Seguro que estão aqui. Muito obrigado e muito obrigado à presença do professor também. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, começo agradecendo à diretoria do Sinasef, convite, a honra e ao mesmo tempo um desafio. Acompanho a história do sindicato, até porque, como foi dito aqui, há 40 anos a gente está na estrada e é um sindicato que tem uma contribuição singular e importante no debate educacional brasileiro. Então é uma alegria participar desse 9º seminário, como digo, um desafio. Gosto sempre de começar minhas falas com o sentimento que me toca no momento. E o sentimento que me toca é uma imagem do castigo de Sísifo, aquele pecador que deve ter tomado muita birita aqui na Bahia, grego, e que recebeu como castigo para poder alçar o seu destino aos céus, de rolar uma pedra da planície até a montanha. Mas, para surpresa dele, toda vez que chegava na montanha, uma força o arrebatava no chão. Esta é uma imagem que o Francisco de Oliveira, pernambucano Francisco de Oliveira, utiliza para poder entender o que tem sido a história nossa do século XX no Brasil. Uma história de ditaduras e de golpes institucionais a cada 3 anos, de acordo com um dos textos dele. E o momento que a gente vive no Brasil, numa semana que a gente perdeu um grande batalhador latino-americano, o Galeano, semana retrasada, passada, Galeano das Veias Abertas da América Latina. Ao iniciar esse século, ele fez um balanço que passou um pouco na esteira da questão que me colocam, e o Congresso se coloca onde estamos e o que queremos. E ele dizia que quando a gente pensava ter quase todas as respostas, mudaram as perguntas. Eu pergunto especialmente, e aqui não tem ninguém com 20 anos, ou se tiver exceção, né? Nós não podíamos imaginar que chegaríamos na segunda década do século XXI e que vivêssemos um momento como estamos vivendo hoje no Brasil, com uma comissão de Constituição e Justiça por 46 a 17 votos encaminhar a aprovação da diminuição da idade penal. E nós sabemos para quem. A idade penal é para pobre, jovem e esses que estão sendo matados, como foi dito aqui, e que vão aprender na cadeia e sair comprometidos com o crime sob juramento de vida e morte. Mas nesta mesma semana, o Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter a justeza da justiça, se dá um aumento de 83% de suas diárias, onde uma diária internacional equivale a 3 salários mínimos. E quando no Brasil a renda pessoal
de cada brasileiro, de 60 e poucos % é menos que o salário mínimo. Então, e ao mesmo tempo um contexto voraz de um golpe à la paraguaia, né? Gostemos ou não gostemos, seja quem está no governo, é fundamental nesse momento manter minimamente a regra democrática. Então é um momento importante que vocês se colocam como instituição, mas que não dá para não dissociar isso. E ao final da minha fala, talvez eu queira trazer a questão do que nos trouxe até aqui, a ponto de que hoje o Todos pela Educação é, do meu ponto de vista, o slogan mais cínico que nós poderíamos ter, porque na verdade é Todos pela Educação que serve ao mercado, né? Os grandes grupos estão tomando de assalto e, portanto, inviabilizando políticas públicas, mas deixemos isso para o final. O que eu trago, eu acho a questão que você se coloca importante, e eu acrescentaria à questão uma ideia que me chamou muito a atenção de um texto do Florestan Fernandes aqui citado, que ele diz, nesse texto, o título é Geração Perdida, e ele se pergunta: o que queríamos, onde erramos, por que erramos e como aprender no erro. Eu acho que a gente é importante se perguntar também, não só como governo, como sindicato, mas como cidadão, o que queríamos e o que nos traz a esse ponto que nós estamos. E, sem dúvida nenhuma, o que nos trouxe até aqui é um conjunto de determinações que não dá para, nessa minha fala, dar conta. Então, eu quero partir aqui hoje com colegas. Eu vi aí colegas que já me encontram há muito tempo, do Pedro II, dos institutos federais, todo mundo aqui é professor. Então, mais que uma conferência, quero trazer aquilo que eu falo sempre no curso de doutorado e mestrado. Eu lido com os meus demônios, a minha visão de mundo. Cada um de vocês vão lidar com as visões de mundo e perspectivas. O fundamental, no sentido do que reúne um sindicato do campo da esquerda, é que no dissenso a gente construa consensos. Essa é uma ideia que a gente tem que cultivar fundamentalmente. Todo consenso, só consenso é balofo. Então, agora, o dissenso, só no dissenso também é balofo. Então, acho que um dos grandes desafios é esse. E eu vou trazer uma tese que me preocupa nesses 40 anos. Eu nunca pesquisei universidade e trabalho há 40 anos em universidade. A universidade é importante, fundamental, nós temos pouca universidade. Eu ando na América Latina e nós somos dos países o melhor PIB da América Latina, a 7ª economia do mundo, e temos a metade de estudantes na universidade. Mas o que é pior disso? Temos muito menos na escola de nível médio, como nível médio. Então, eu quero fazer esse percurso muito rápido, até porque várias teses analisaram a evolução do que trouxe vocês a serem institutos federais ou uma universidade tecnológica. Tentar entender esse percurso e, do ponto de vista, qual seria o desafio para disputar uma política pública no Brasil hoje, dentro da ideia do Instituto. A ideia que eu gostaria de começar é a seguinte: na década de 40 foi criada a Rede de Escolas Técnicas Federais, uma rede que, paralela ao Sistema S, imposto e negociado num contexto de um empresariado atrasado, no contexto da ditadura Vargas, a rede para formar quadros médios, ensino médio técnico. A ideia que eu transmuto no debate desses 40 anos de sindicatos
setores da esquerda, ou a esquerda no seu sentido amplo, é a seguinte ideia: se nós tivéssemos nesse percurso conseguido universalizar aquilo que foi o ideário da escola técnica da década de 40, numa perspectiva da escola unitária, isto é, não só técnico, porque essa divisão técnico e não técnico é uma decisão arbitrária. A escola básica é técnica e é humanista, isso que o Gramsci defendia. Então, se nós tivéssemos nesse percurso da década de 40 até hoje construído a universalização do ensino médio para todo jovem brasileiro, nós teríamos hoje o passaporte para a dupla cidadania. A cidadania política, que significa um jovem que é capaz de ter os instrumentos, independentemente da posição política que ele tenha, de ler os interesses em jogo na sociedade. De um jovem que entenda que não tem sentido hoje tornar Deus, seja ele católico, apostólico ou ateu, tornar Deus uma mercadoria barata. Um jovem, portanto, que não seja manipulado pela máquina de alienação que é a mídia empresarial hoje. Isso a gente tem no nível médio. E está falando alguém que saiu do mato, falando um dialeto aos 11 anos para entrar numa escola de padrecos extremamente conservadora, mas que dava os elementos e me deram os elementos na sociedade para construir a trajetória que eu construí. João Pedro Stedley era meu colega de lado, Cândido Gibosti, mas também deu muito pelego, claro. Então, e nós teríamos que ler talvez lá a crítica do Marx ao programa de Gotha, quando diz, a escola tem que ser científica, não cientificista, ela tem que ajudar a ler a realidade. A consciência a gente faz na luta, isso foi dito aqui. Pois bem, e a cidadania econômica? O que é a cidadania econômica? O jovem que tem os instrumentos. Nós vamos ter aqui a discussão sobre a economia social, o Renato vai trazer essa discussão. Um jovem que possa acompanhar o desenvolvimento necessário à sua sobrevivência, etc. Pois bem, em que pé nós estamos? 5% dos jovens ou menos disso estão nesse patamar no Brasil. Dos 50% de jovens, um pouco mais, que estão no nível médio, estão no nível médio sem a condição mínima de ser um nível médio, de carreira docente, de tempo do professor, de base material para oferecer ensino médio, o que os institutos têm e o que as escolas técnicas têm. Essa é a ideia do qual eu parto. E aí 2 pontos que eu quero debater. Quando é que nós tivemos chance, não necessariamente de universalizar a rede, tornar o Brasil uma rede, o ensino médio tudo da rede federal? Poderíamos federalizar o ensino médio. Mas que momentos a sociedade brasileira podia alçar essa busca, e por que não o conseguiu? E por isso nós estamos hoje com uma cidadania truncada e com uma sociedade do ponto de vista econômico e social truncada. Na expressão de Chico de Oliveira no Ornitorrinco, uma sociedade que produz a miséria e se alimenta dela. Ora, a primeira chance que a sociedade brasileira teve de construir isso foi exatamente os 16, 17 anos depois da ditadura Vargas. O Brasil viveu exatamente, eu estava nascendo em 47, quando o Brasil começava uma trajetória de grandes mudanças na cultura, no cinema novo, no teatro de rua, teatro popular, música popular brasileira, e uma tese que foi tão cara a Florestan Fernandes, Florestan que se revisa na sua própria trajetória analítica, a tese de construir uma revolução nacional. E quando Florestan falava construir uma revolução nacional,
a leu ao longo de sua história num duplo movimento. Fazer aquilo que a classe dominante brasileira, que nunca foi nacionalista, diferente das burguesias, onde houve a Revolução Burguesa Clássica, que a classe popular, que o povo, portanto, fizesse com a sua própria luta, completasse as reformas que as revoluções burguesas fizeram. Reforma agrária não tem nada a ver imediatamente com o socialismo. Reforma agrária foi uma necessidade da Revolução Burguesa. A Alemanha fez reforma agrária, até o Japão fez reforma agrária, a Áustria fez reforma agrária. Então, o que seria naquilo tão debatido e tão controvertido um projeto de base popular ou nacional popular? Como diz o Fiore, isso foi praticamente uma ideia, uma ideologia, mas que nunca tinha sido experimentado senão naquele momento da transição do governo Vargas. E eu recebi agora um livro do Reinaldo aqui, sobre a questão dos militares. E eu acho que o vídeo, o documentário do Danilo Tavares, para mim é uma síntese de muitas teses, um dia que durou 21 anos. Então, nós temos por aí uma trajetória interrompida. Evidentemente que nessa trajetória interrompida, a não colimação nos toca como autocrítica. Daí que Florestan teve a grandeza de fazer a autocrítica. E a autocrítica, qual foi a do Florestan? O que queríamos, onde erramos, por que erramos e como aprender com o erro. A autocrítica foi: nós queríamos construir a democracia, e isso não era um erro. Nós queríamos construir uma nação, e isso não era um erro. O nosso erro foi de outro calibre: querer fazer esse caminho com uma minoria prepotente e uma maioria desvalida. Para mim aqui está um ponto de onde chegamos. Ainda nós não rompemos com este percurso de querer fazer essa trajetória com bancos, com concessões, com uma série de mediações, com todos pela educação, que é exatamente o caminho que Florestan nos disse que não é o caminho. Pois bem, nós tivemos aí 21 anos do que? Duas reformas. O ensino foi reformado de cima a baixo, sob que ideário, onde a educação não é mais direito social e subjetivo, mas é um capital humano. E a rede incorporou isso fortemente durante a ditadura. E se nós dissermos o contrário, nós estamos mentindo. Por quê? Porque a rede não era um arbitrário fora da realidade. Eu mesmo tentei pesquisar no fim da década de 70, ainda nos estertores da ditadura, e entrar em alguma escola não dava, porque tinha general sem farda. Eu me recordo, um diretor do Cefet Campus ficou lá 15, 20 anos, o cara cordial, mas enfim, mandava, eles mandavam, enfim. Então o autoritarismo penetrou nas instituições, e nós sabemos disso, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, etc, etc. Até que ponto nós fizemos esse inventário? Eu acho que cabe ao sindicato, cabe a nós fazê-lo. De todo modo, nenhuma ditadura é eterna, porque ditadura é exatamente falta de hegemonia. E a ditadura, por erros e por luta, ela foi atravessada. E a década de 80 foi quando a geração que está aqui, grande parte, elaborou. Senazef foi partícipe disso. Eu tenho uma colega na UERJ que escreveu uma tese sobre a cefetização, que é a professora Marise Ramos, que vários de vocês conhecem. Várias vezes eu participava de debates na escola de Química, e um momento de grande ebulição na redemocratização e incorporando, para além das teses da burguesia, de uma escola pública, laica, universal e gratuita, que nunca cumpriu, a não ser quando foi arrancada em sociedades onde
a república foi melhor implantada, como França e outros espaços, a escola sempre foi dual, mesmo naquele sistema mais avançado como é a França. Não por acaso Bourdieu e Passeron escreveram lá o texto A Reprodução. Mas, de todo modo, construíram sistemas educacionais mais sólidos. Nós acrescentamos na década de 80 o debate dos sindicatos e dos poucos setores da academia, uma escola unitária. E unitário não é único. Unitária é síntese do diverso, ou seja, unitária no sentido que dê a cada mulher e cada homem, jovem, índio, preto, branco, gordo ou magro, o direito do mesmo patrimônio de conhecimento construído socialmente por aquela sociedade. E isto que nós estamos negando ao jovem brasileiro. É isso que nós estamos negando ao jovem brasileiro. Pois bem, esse debate foi o debate da Constituinte, ou não foi? Esse debate foi o debate da LDB, ou não foi? E Bernabé Saviani escreveu um texto, como poderia ser esse pequeno texto que eu escrevi, com outro sentido, Subsídios para a LDB, elaborando sobre o conceito de uma formação politécnica ou tecnológica. Aí tem um debate pelo debate se entende que é dar os fundamentos para entender como funciona a natureza e como funciona a vida social. Pronto, chama de tecnológica ou politécnica, os termos têm que ser historicizados. Pois bem, o AGE toma isso aí para fazer o projeto da LDB, o Jorge Age. Não, minto, foi o mineiro, desculpa, passou o nome, o Jorge Age faz o substituição. Otávio Elísio, está aqui escrito, mas eu quis soltar o papel. E o AGE, um debate, aqui na Bahia eu participei de um debate que tinha mais de 5.000 pessoas. Eu recordo a então deputada, creio, Zezé, que subiu na mesa e disse: Frigoto, muito me admira você dizer que politecnia não é questão de estar na lei ou não lei, tem que estar no debate do chão da escola, etc, etc. Pois bem, a década de 80 também foi uma década que nos sinalizou isso. Mas cadê as forças da sociedade? Cadê o consenso possível para construir isso? E nós tivemos a década de 90 que foi pior que a ditadura militar. Essa é uma tese que eu defendo no texto. Não está aqui dentro dos dados militares, pelo amor de Deus. Mas o que significa? Significa que nós, a década de 90, se criou um elemento de hegemonia na direita. A ditadura do mercado, a ditadura da mídia, o martelar diuturno, criou na década de 80 uma argamassa que nós não conseguimos quebrar, e mais que isto, se sedimentou quando um governo posto para as classes populares governou. Estou pegando pesado, no sentido de pensar, de autocrítica. Não estou aqui para postular que isso é certeza. Por quê? Em 2003, mas antes disso, o que foi a década de 90 para sustentar isso? Foi a década que o país foi vendido, só falta um pedacinho da Petrobras. E quem não entende isso, vai dizer que o problema do Brasil é a corrupção da Petrobras. É um problema, mas isso é uma nota de rodapé no que é a corrupção na classe dominante do Brasil, do que é a corrupção nos bancos do Brasil, do que é a corrupção dentro do judiciário, maçonaria, do que é corrupção dentro da grande mídia, não paga imposto, desaparece processos. Maçonaria. Calma. A corrupção de 45%, esse ano 47% do orçamento nacional para pagar juro da dívida interna. Isso não é corrupção? Agora, e aí volto. Qual é a leitura que a massa de brasileiros, aqueles que não comiam agora comem?
mas isso não é suficiente, isso é do animal. Qual é a capacidade que a sociedade brasileira deu a estes cidadãos? Ao final eu tenho uma citação do memorável Leandro Konder: qual é a estratégia da direita no Brasil? Pois bem, então a década de 90 vendeu o Brasil, mas também criou uma ideia, que era uma ideia que chegou uma década depois aqui, que é a ideia da Margaret Thatcher: não há sociedade, há indivíduos. Então, nada de sindicato. Para que sindicato? Estamos chegando a isso agora com a votação da terceirização ali. Estamos chegando a isso. Não há sociedade, eu vejo indivíduos. No ideário pedagógico, dentro das escolas do Brasil, se usa um conjunto de termos que são a expressão da alienação nossa e são tidos como científicos. Sociedade do conhecimento. Que merda é esta? Se o conhecimento, nós vimos dialogando aí, o Renato está me colocando, se o conhecimento é propriedade de pouquíssimos grupos privados, o conhecimento sobre medicina, sobre remédios, fármacos, está na mão de um ou dois grandes laboratórios. E aí vem o consultor da Bayer e diz o seguinte: lá quando a Grécia queria remédio de câncer e que que a Bayer não vendia mais porque a Grécia está falida. Veio um consultor da Bayer e disse o seguinte: ora, vocês muito me admiram, nós somos uma empresa, nós construímos fármacos, não é para índios, é para quem pode comprar. E se alguém de vocês aqui, ou eu, for acometido de um câncer e precisar um fármaco para não a rejeição, por exemplo, de implante da medula, você tem que ter 8, 10, 12 mil reais no bolso, senão você morre. Isto não é corrupção? Pois bem, penetrou na sociedade brasileira a ideia de que não existe alternativa e que agora, para se salvar, tem que entrar na sociedade do conhecimento. E aí vem um conjunto de outros termos. Não basta mais nós na educação darmos qualidade, tem que dar qualidade total. O que é qualidade total do ponto de vista da empresa? É um trabalhador que produza uma mercadoria dentro daquilo que foi programado, em menor tempo e menor custo, e que entenda que não compete a ele a fazer política. Isso é qualidade total. Então, por quê? A terceira categoria: agora não tem que qualificar. Qualificação está ligada a uma história sindical. O cara se qualificava para ser engenheiro elétrico, ele não ia ser polivalente. Ele se qualificava para ser sociólogo, ele não dava aula de física e química na escola. Portanto, e tinha um sindicato por trás disso. Qual é a competência? Agora cada um se forma por competência. Quais as competências? As competências que o mercado quer. E o cardápio daí. Eu uso uma imagem, colegas, da minha infância na roça. Eu sou sétimo de 9 irmãos, e um irmão cria o outro. Os pais vão para a roça e a garotada fica lá em casa fazendo o quê? Cuidando dos gatos, fazendo sacanagem com os gatos, brincando com os gatos. E uma brincadeira que a gente fazia, e se o pai e a mãe soubessem apanhar, na época apanhar não era problema, era pegar um pedaço de toicinho, bacon, lá do porão, cortar e pegar e puxar até um córrego, passar uma meia hora com meia dúzia de gatinhos e chegar lá, picar o bacon e dar para o gatinho. Só que competências é uma corda sem toicinho. É que quando você pensa ter a competência, o mercado diz: não, essa não é a competência. Eu orientei há pouco tempo uma jovem que ela queria, porque queria trabalhar no setor de seleção de pessoal de uma empresa, e foi estagiar nessa empresa, e estava fazendo pedagogia. Ela quis fazer a monografia comigo. Tudo bem, digo: olha, eu vou te orientar. E quando ela acabou a monografia, ela fez um concurso, e na entrevista disseram a ela: nós não podemos te contratar, porque agora a competência que nós queremos aqui é de línguas, e você não sabe inglês e nem espanhol. O que essa jovem fez? Foi para os Estados Unidos, arrumou um jeito, foi para os Estados Unidos, sei que ser clandestino ou não, se fez um casamento de papel ou não me interessa, ficou lá e aprendeu inglês. De lá recebeu uma bolsa, foi para a Colômbia e aprendeu espanhol. Voltou para a empresa. Me pergunta se ela está empregada. Se a gente não entende isso,
Se a gente não entende isso, nós papagueamos dentro das escolas termos. Qual é a outra noção? Empregabilidade. O que é empregabilidade, senhores e senhoras? O que é? Emprego é uma coisa, empregabilidade é a figura que numa sociedade que não há lugar para todos, mas para os mais competentes, que têm as competências, empregabilidade é, portanto, candidato a ser empregado. E hoje tem mais uma noção que vem ali, de capital social. Há um sequestro semântico da bela produção de Bourdieu. Capital social não é isto que eu estou falando de dar um capital de cultura, de cultura e de conhecimento, que uma ordem como eu fui, muito conservadora, deu a todos nós. Capital cultural é aproveitar da solidariedade dos pobres com alguma migalha de política pública para que eles sobrevivam. A parcela, se vocês comparam o orçamento para pagar juros e a parcela que tem para os empreendimentos solidários populares, para as cooperativas do MST, é um cinismo brutal. Não dá para a gente não ser revoltado. Pois bem, isso foi a década de 90. O que é a década que nos toca? Eu vou declarar aqui coisas que a gente erra. Meu primeiro voto foi em Roberto Freire, porque entendia naquele momento que era, e eu não era do Partido Comunista, porque a proposta do amigo do Arroca, a proposta me parecia uma proposta interessante para o Brasil. Que bobagem! Mas também nós construímos a ideia de que o homem resolve o problema do Brasil. Lula tem um mérito fantástico. Eu mesmo fui da equipe que montou a proposta de educação do governo, da qual tem 1%, mas duas coisas ele fez. Queria muitas vagas para a universidade e muitas vagas para o ensino técnico profissional. E aí é uma arena que nos toca. E aí eu gostaria de debater com vocês depois disso. Pois bem, em 2003, Chico de Oliveira escreveu um pequeno texto numa revista Margem, que está aí, uma entrevista feita, creio, pela Paulani e pelo atual prefeito de São Paulo. E o Chico de Oliveira diz uma coisa que eu tenho aqui na cabeça, escrevo lá, mas está na cabeça. Ele diz o seguinte: o governo Lula se elege com uma base social que pode tentar refundar pela quarta vez a nação. Isso que se falava do castigo de cinza. E estabelecer um marco de não retorno. Mas para isso é preciso dominar os dominadores e fazer um governo para além de ser desenvolvimentista. Ele não está dizendo que não tem que ser ter um desenvolvimento, até porque na década de 90 desapareceu a palavra desenvolvimento. Economia emergente e mercado emergente. E desapareceu, portanto, o conceito de sociedade. Ora, eu mesmo escrevi em 2006 no Observatório Latino-Americano a esperança, o medo venceu a esperança. E aí não é um problema do governo, é um problema do governo e da sociedade. Se nós lermos que o fracasso sempre é do governo, é que nós caímos fora disso. É um problema da esquerda, é um problema dos sindicatos, é um problema da universidade, que é conservadora, alienada na moda, na média e não no desvio padrão. A universidade brasileira não pisa na sociedade, a universidade pública brasileira pisa pouco na sociedade, tem pouco contato com os movimentos. E, portanto, nós não fizemos o marco de não retorno. Fez-se muita coisa. Eu não sou daqueles que acham que o governo Lula foi o mesmo que Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem, ideologicamente, se eu estou debatendo partidariamente, eu quero derrotar o adversário, mas se eu quero ser intelectualmente honesto, eu não encontro a perspectiva do Fernando Henrique criar uma universidade onde tem um campus dentro de um assentamento de 1000 e poucas famílias no sem terra, Laranjeiras do Sul, onde é uma das regiões pobres do Paraná. Então, são 14, 15 universidades. Eu também, os institutos federais, a interiorização dos institutos federais é uma coisa fantástica. O problema é como mantê-los, mas a interiorização, problemas como na pesquisa que eu estou fazendo, o cara lá
para além de Altamira. Diz: o meu problema é colocar os índios dentro da sala de aula. Não é um bom problema esse. Quando índio para a igreja era ímpio. Eu me eduquei na igreja católica, apostólica, romana, pouco cristã, desta forma, que índio não tinha alma, e índio não tinha direito de ser enterrado no cemitério. Mas não é um problema, não é um avanço na sociedade ter índio dentro dos institutos federais? Então, mas esse inventário não é suficiente. Houve transferência de renda, houve distribuição de renda pelo salário. Eu sou daqueles que o salário nunca passava, o salário mínimo nunca passava de $100. Então, mas isso é mérito do Lula? Não, é mérito do Sinazef, é mérito da luta política, é mérito dos movimentos sociais, do movimento de mulheres, do movimento sem terra, que muitos pagando com a vida. Mas de todo modo, nós não chegamos lá. Nós estamos num beco quase sem saída. Então o pessimismo aqui não é para derrotar. Qual é o beco? É que, paradoxalmente, nossa divisão interna, me perdoe, senhores, não vamos resolver o problema criando mais um partido, se não tem base social. Isto é o mais crítico dos críticos hoje do PT, que é um dos fundadores, Chico de Oliveira. Eu vou assinar a nota do PSOL, mas eu não tenho nenhuma expectativa. Carlos Nelson Coutinho também, se não tiver base social. Um grande partido, o PSOL, grandes camaradas, mas nós podemos criar uma facção dentro do PSOL mais avançada, mas nós não vamos resolver o problema da sociedade se não ter isto. Não estou dizendo que não debater. Eu mesmo assinei a carta do direito do PSOL ser PSOL, por que não? Mas agora, no dissenso, nós temos que criar um consenso. E para isso temos que saber o que queremos. É isso que vocês estão colocando para o Congresso de vocês. O que queremos com aquilo que nos é específico na instituição, nas instituições e na sociedade como sindicato. Nós somos um sindicato de uma institucionalidade, mas ligado a uma sociedade. Então, a minha visão é de que o capital tomou por dentro o Estado brasileiro. E por isso quem está no governo governa tudo. O judiciário é a expressão do capital. Eu sei disso, professor, mas o tema meu não é. Depois do debate, tudo bem. Mas como eu não. Eu já ouvi isso. Claro, aqui nós estamos. Eu estou trazendo uma comunidade judiciária agora. Sim. Não só da comunidade problemática brasileira, falando do judiciário. Vocês poderiam imaginar. Vocês poderiam imaginar. Vocês poderiam imaginar, no dia de hoje, ter como cabeças do Congresso, com o poder que o Congresso tem, porque nós temos uma Constituição que é parlamentarista com o governo. Então o Congresso tem um poder de duas pessoas que tem um mandato para se defender, para não entrar na vala comum aí do Lava Jato, e que são base do governo. O que vocês querem mais de que governo, né? Quer dizer, nós vamos culpar Dilma por isso? Então, nós chegamos a esse ponto em que o todos para a educação, para mim, é o slogan da minha dissertação de mestrado do Senai. O Senai dizia: educar para o que serve aos industriais. E nós não queremos dentro do Senai pessoas que tenham 6 dedos. Por isso que o Lula poderia, porque tinha um a menos, né? 6 dedos na mão. Quem tivesse